aqui, a essa casa de amor que carrega esse nome tão lindo, né? Bezerra de Menezes. Agradeço ao amigo Soares, que nos faz presente fisicamente aqui pelo convite de retornar a essa casa, e a presença de cada um de vocês nesse início de ano, né? Acho que poucas atividades aí já retomando, talvez uma, duas palestras. Então é com muita honra que eu venho aqui trazer essas reflexões nessa noite de hoje, nesse início de ano, e que já desejo que seja um ano de muita luz para todos nós. Um ano em que a gente se disponha a servir, a trabalhar, a amar mais, a nos transformar mais e a fazer melhor o bem que a gente sempre é convidado a fazer. E nessa nossa noite de sábado chuvosa de hoje, a gente vai seguir, né, a sugestão da casa dessa temática que a amiga já nos adiantou aqui, desse tema proposto pelo amigo Soares, que vai estar ali na quarta obra da codificação, que é o livro O Céu e o Inferno, que traz para nós, na sua segunda parte, exemplos variados de como os espíritos se encontram após o momento da sua desencarnação. E hoje, em especial, vamos falar de um exemplo de um espírito feliz. E já nessa toada, eu já deixo a nossa primeira pergunta para a nossa primeira reflexão de hoje. O que nos faz feliz? Você já parou para pensar no que vai te fazer feliz nesse ano de 2024? No que vai te fazer feliz durante essa encarnação que tem aí pela frente? Durante esse tempo, nessa experiência que nós ainda temos, o que realmente nos faz feliz? O exemplo desse espírito que nós vamos abordar hoje vai nos demonstrar e nos motivar a buscar a verdadeira felicidade. Como assim, Daniela? Vamos entender tudo. Então, feito esse introito, né, digamos assim, nessa obra O Céu e o Inferno, nessa parte que Kardec traz esses relatos desses espíritos felizes, a nossa abordagem de hoje vai ser sobre uma senhora, a senhora Fulon, que não foi feliz, que não é um espírito feliz porque conquistou muito dinheiro, porque conquistou as posses, as riquezas, porque conquistou poder, beleza, saúde física, porque conquistou reconhecimento, porque conquistou status. Não. Ela não é um espírito feliz por nada dessas realizações que o campo da matéria pode nos proporcionar, mas sim pela sensação de dever cumprido, de ter feito com consciência a missão que lhe competia em sua encarnação, e principalmente por encontrar tranquilidade consigo mesma, da consciência em paz. Essas, na verdade, são as razões que levaram e que levam esse nosso exemplo hoje a encontrar e se dizer: sou um espírito feliz. Encontrei a consciência tranquila ao retomar o mundo espiritual. Não cheia de culpas, de remorsos, aquele velho eu deveria ter dito, eu deveria ter amado, eu deveria ter perdoado, mas sim em paz. Não porque não sofreu, não porque não sentiu dores, mas porque entendeu a razão delas, porque buscou conhecer-se e assim conhecer o seu próximo. Buscou fazer o bem e assim fez o bem a si. Então é sobre essa felicidade que a gente vai falar hoje. Claro que em especial com o exemplo desse Espírito, que muitas vezes a gente diz, né? Qual é o exemplo quando ele guia para nós, na humanidade? Jesus. Jesus, nessa toada distante de nós, como um Espírito perfeito, e nós ainda cheios de imperfeições, Kardec diz para a gente não ficar inventando desculpa e traz um monte de exemplos de espíritos de mulheres e homens que sim, se tornaram espíritos felizes nesta ambiência da Terra. Porque nós vamos verificar que a senhora Fulon, ela não precisou mais encarnar na Terra. Ela passou pelo que precisava e já foi direcionada ao mundo feliz. Por isso a palavra hoje é feliz.
E que bom a gente poder começar esse ano falando de felicidade, falando de exemplo, porque a gente às vezes fica no espiritismo naquele campo das ideias muito teóricas, né? Muito subjetivas, muito longe da nossa vivência. Vamos ver um exemplo de uma mulher real, de uma mulher como eu, como você, ou de um homem também, porque o exemplo dela vai trazer a figura de Kardec, a figura masculina também em outras situações, mas para a gente entender que o exemplo dela nos convida à transformação. De nada adianta a gente ficar estudando, se esse exemplo não nos transformar. Espiritismo não é sobre a gente afastar o obsessor de nós. Não é só sobre a gente buscar cura para as nossas questões, doenças morais, doenças físicas. É sobre oferecermos nas nossas casas espíritas conhecimento. E nós que buscamos as casas espíritas, buscar esse conhecimento. Esse conhecimento sim nos liberta. Esse conhecimento sim transforma as nossas vidas. E foi isso que a senhora Fulon fez no seu passar por aqui, por essa terra. No seu passo a passo. Antes até da gente entrar no exemplo dela, porque a gente vai ver que Kardec ele faz uma introdução sobre a opinião dele com relação a este espírito, e depois ela traz 3 comunicações, uma que se dirige ao grupo de Kardec, outra que se dirige a Kardec, a esposa de Kardec, e outra que se dirige aos filhos da senhora Fulon. E hoje então nós vamos passar por todas elas e entender que lição ela traz em cada dessas comunicações. Mas antes mesmo da gente mergulhar de cabeça nesse item, capítulo da segunda parte, o capítulo 2 do Santo Inferno, que trata do exemplo dessa senhora, vamos lembrar a questão 922 do Livro dos Espíritos? Essa questão Kardec faz assim, pergunta assim, a espiritualidade de Kardec já ligada, ele diz assim: Espíritos, a felicidade no mundo é muito relativa. O que para você é felicidade, para mim não é. O que para ele é felicidade, para mim não é. Existe algum critério de felicidade comum entre os homens, ou seja, algo que seja geral para todo mundo? E a espiritualidade sinaliza que sim. E diz ainda em 2 aspectos de felicidade. Com relação à vida material, a felicidade é a posse do necessário. E com relação à vida moral, 2 aspectos: a consciência tranquila e a fé no futuro. E por que eu quis fazer questão de começar por essa questão? Porque nós vamos ver que a senhora Fulon, considerada um espírito feliz, assim o foi, porque em seu momento de desencarnação tinha plena convicção da vida futura e consciência tranquila que fez absolutamente o que precisava fazer. Logo, ela alcançou a felicidade e a espiritualidade nos respondeu essa questão de 922. Logo, concluímos que por isso Kardec a considera e a cataloga, digamos assim, nesse rol de espíritos felizes. Essa é a felicidade que eu e vocês somos convidados a procurar através dessa doutrina que escancara para nós a vida futura, que mostra para nós que a morte agora não é algo que a gente não conhece mais. A morte do corpo físico, eu me refiro, que não é aquilo mais que nos causa aquele temor, aquela coisa, oh meu Deus, e aí o que é que vai ser? Mas ela nos prepara, nos dá ferramentas de saber que a vida continua e que nesse continuar temos muita responsabilidade. Temos que saber como é que são os próximos passos. E como é que a gente sabe? Se não estudando, se não buscando conhecimento e oferecendo conhecimento. Enquanto frequentador e casa espírita, nessa sempre via de mão dupla, que é a convivência em ambiências tão belas como as das casas espíritas, que proporcionam para nós essa vivência, que proporcionam para nós essa motivação, essa inspiração da gente ser melhor. Ninguém sai de casa, gente, pleno sábado à noite, para vir a uma casa espírita sem um objetivo. Todo mundo quer se transformar em algo, quer compreender algo, quer entender aquele sofrimento que tanto pisa no nosso coração. E nessa noite de hoje a gente vai passar por um pouquinho de cada dessas coisas que eu falei, de cada uma dessas lições. E assim, sem mais delongas, na introdução que Kardec faz aí
sobre essa senhora Fulon, ele nos traz que ela é artista, miniaturista. Ou seja, eu fico me imaginando, né? Esse pessoal que faz aqueles imãzinhos de geladeira, aquele souvenirzinho, que é aquele trabalho bem detalhado, que precisa daquele pincel fino, aquele traço delicado. Essa era a senhora Fulon. E ela começava a fazer isso, o hobby, e depois começou a levar a tão sério como uma profissão mesmo. E aí ele diz que, além disso, ela era conhecida por algumas características. Primeira delas, doçura de caráter, um espírito dócil. E eu acho interessante essa palavra porque tem um livro que, essa versão que eu estou aqui, fala dócil, doçura de caráter, já o outro fala a amenidade do seu caráter, ou seja, uma pessoa agradável, doce, que todo mundo gostaria de estar por perto, aquela pessoa serena que passa tranquilidade. E ele ainda diz mais, ela tinha o sentimento inato do bem, não fazia alarde de suas qualidades e não se deixou dominar pelo egoísmo. Olha esse quarteto, doçura de caráter, que é justamente o contrário daquele coração endurecido, teimoso, que às vezes a gente tenta e insiste ter. Aquele coração que não quer compreender as leis divinas, que não se resigna, que não obedece. Aqui é o contrário. Doce, amena, sentimento inato do bem, e aqui Kardec ainda diz, ela sempre aproveitava todas as oportunidades em que podia ser útil. E eu já pergunto a nós, meus irmãos, como estamos aproveitando essas oportunidades que a misericórdia divina nos dá de estendermos a mão fraterna, de darmos um abraço fraterno, de perdoar, de fazer diferente na vida de alguém, ou até de aconselhar aquele amigo que precisa de nós e às vezes a gente prefere se omitir, não dizer, fica com medo, né? Se ele vai, o que ele vai achar de mim se eu disser algo sobre isso. É aquele não que a gente tem medo de dar aos nossos filhos, que acha que eles vão ficar rebeldes e não vão nos amar. Mas às vezes a gente precisa, como eu posso ser útil para A, para B, para C? A senhora Fulon sempre fez o seu máximo. E Kardec ainda diz a ponto de se sacrificar sua saúde, repouso e interesses para fazer ser útil a todos que a ela demandavam. Sua vida foi marcada também de abnegação e de convivência com provas rudes e cruéis. Mas mesmo assim, coragem, resignação e perseverança jamais lhe faltaram, jamais lhe fraquejaram. Então, quando a gente pensa que, há pouco eu disse que ela não se deixou dominar pelo egoísmo ou influenciar pelo egoísmo, olha de que tipo de espírito eu estou falando. Vamos lá na questão 913? Qual é o pior vício que nós podemos ter? Alguém lembra? Qual é o pior vício, mais radical de todos, que nós podemos carregar? Kardec pergunta na questão 913, e os Espíritos nos dizem o egoísmo. Dele é a causa de todos os outros vícios. A espiritualidade ainda diz assim, pega o orgulho, faz aí um passado, que na raiz, na origem, você vai achar o egoísmo. Egoísmo como chaga da sociedade, da humanidade. Então vejamos que a senhora Fulon já não continha, já não era influenciada pelo pior, pela raiz, pela origem, pelo pai dos vícios. Então era um espírito que já não tinha que lidar com essa dificuldade, que já não tinha que lidar com essa dificuldade como se fosse fácil para ela, não. Eu estou dizendo que para ela isso já era superado. Aquele sentimento de querer tudo para si, de não se doar, de não amar ao próximo, já não fazia parte da cartela da senhora Fulon. E aí, ainda mais ele diz depois, não sentia egoísmo, e mesmo com provas rudes, dificílimas, pois essa senhora, que era miniaturista, lembra que eu acabei de falar, que trabalhava com a sutileza dos detalhes,
foi perdendo a visão passo a passo, até que ficou cega. Como ela então poderia continuar a exercer sua profissão? Mas em nenhum momento há relato de queixa, reclamação, porque Deus fez isso comigo, porque assim eu sou tão boa, eu sempre fiz o bem, eu pago meus boletos, pago meus impostos e por que comigo? Não. Isso com essa senhora não aconteceu. Pelo contrário, aí que ela descobre uma tal de doutrina espírita e começa a mergulhar, a estudar com afinco. E eu achei interessante que Kardec bota com afinco, mas com lucidez. Com afinco, mas com bom senso, com critério, buscando discernir. Porque não é porque que está lá palestrando ou que está o fulano espírita que está dizendo que é isso e pronto, acabou. Calma. Kardec sempre diz bom senso, bom senso, bom senso. O bom senso em pessoas é como chamam ele. Então, essa senhora, mesmo com afinco, mas com lucidez, no sentido de opa, vamos entender mesmo, para que a gente não replique no Espiritismo exemplos de fés mais cegas do que lúcidas. Espiritismo é fé lúcida, raciocinada. E essa senhora também foi um exemplo disso. Então nós já falamos que na sua porta o egoísmo podia bater, mas ela não abria. A revolta, muito menos, porque ela sempre tinha a resposta da resignação para dar. O medo, tampouco, porque a coragem sempre estava no seu repertório de atitudes. E quando a gente pensa na ira, por não entender, aí é que ela perseverava no caminho do estudo e do entendimento. Vocês estão começando a entender por que essa mulher é um espírito feliz? O que falta em nós para estarmos mais próximos desse tipo de exemplo? E é isso que nos completa refletir, seja para esse início de 2024, ou seja, para essa nossa vida nessa encarnação ou nas próximas. O que falta para que eu tome a decisão de ser como ela, de ser feliz de verdade? De entender que as minhas conquistas materiais são válidas, são importantes, mas elas não me trazem a verdadeira felicidade. Elas não me enchem, não me completam de fato. Eis que a gente tem uma doutrina que nos completa, que nos explica, que nos prepara para a nossa vida real, que é a vida que não cessa após esse corpo. E às vezes a gente ainda não a aplicou com a força que a gente já pode. Esse é o convite. Não é que a gente faça aquela revolução geral 100%, mas é naquilo que a gente já pode. Onde eu posso ser mais corajoso, resignado e perseverante, como o exemplo dessa mulher. Porque não bastava a gente passar a noite toda aqui contando a historinha dela, sem a gente tirar desse perfil, dessa conduta, algo que de fato nos transforma. Algo que pelo exemplo tem aprendizado melhor do que aquele que é do exemplo. Aquele que a gente diz, opa, vou fazer aquilo, realmente faz sentido. Aquela pessoa é congruente, fala e faz. É o exemplo aqui dessa senhora. Então, Kardec continua dizendo que o Espiritismo montava, fornecia a ela uma fé inabalável no futuro e lhe demonstrava o vazio das coisas terrenas. Exatamente a questão que nós iniciamos, 922. O que é a felicidade para o espírito no campo moral. Não é no campo realmente dessa conquista que nada nos tira. Consciência tranquila e fé no futuro. E aí, através do Espiritismo, essa senhora foi adquirindo essa consolação, essa explicação de fato para a fé inabalável no futuro, entendendo o vazio das coisas terrenas, das coisas materiais. E aí, no momento da sua desencarnação, sem nenhuma apreensão ou sofrimento, quando ela foi sentindo que esse momento ia chegando, estava ela, como Kardec fala, em paz. E ela ainda diz 4 motivos para nós nesse capítulo. Primeiro, pela sensação de dever cumprido, porque foi uma mãe exemplar, uma pessoa exemplar em sua família, uma esposa exemplar, uma mulher exemplar na sociedade. Então aquela sensação de eu fiz o que eu vim fazer, missão cumprida. Segundo,
faz feliz. Quantas pessoas você conhece que ficaram felizes porque estão ressentidas com alguém? Mas quantas e quantas e quantas nós podemos listar que conquistam a felicidade porque amaram, perdoaram e jogaram fora esse monte de ressentimento, coisa que a gente guarda na nossa cabeça? Então essa mulher fez o que tinha que fazer, dever cumprido, jogou de fora, jogou ao lado, quer dizer, jogou fora e deixou de lado todo o ressentimento e ainda mais, devolvia o mal com o bem. E ainda mais, perdoava e confiava nos desígnios de Deus. A pura resignação, né? Obediência enquanto consentimento da razão e a resignação enquanto o consentimento do coração. Não estamos falando de dano, não é no Evangelho segundo o Espiritismo, isso que eu acabei de falar. Então, essa mulher pega tudo isso e com essa serenidade que a consciência pura, que a consciência tranquila proporciona, de fato, sabe aquela história do segue em paz? Muitas vezes a gente diz isso, né, no contexto da religião de mediúnica. Às vezes o espírito está ali com aquele N contextos, querendo se vingar, com aquele ressentimento, com aquela dor que maltrata tanto. E a gente diz, segue em paz. Quanta força tem essas três palavras. Segue em paz. Fica em paz. E essa mulher foi o que ela conseguiu. Paz. Quem aqui não busca plenitude, paz, respirar fundo, estar tranquilo consigo, que fez o seu melhor, que pegou aquela caixinha de ressentimento, vamos fazer um combinado? Passar por essa porta e deixar os ressentimentos aqui. Deixa, joga fora. Aquela coisa que a gente ficou querendo dizer, aquele desaforo, esquece que isso não te faz bem. Isso é no trânsito, isso é no casamento, isso é para os nossos filhos, companheiros, companheiras, amigos, colegas de trabalho, que a gente arruma umas picuinhas que só tem um resultado, atrapalhar a nossa serenidade e a nossa paz. Quando a gente pode muito bem ter coragem para enfrentar isso. Dani está dizendo que isso é fácil? Não. Mas eu estou dizendo que a gente não pode mais sair daqui dizendo que a gente não sabia que podia, que a gente pode e deve fazer diferente, que a gente pode e deve se transformar. Então, além de tudo isso, havia uma outra certeza que essa mulher carregava. A certeza de que após a sua desencarnação, já que a esse momento, vejam, ela era uma senhora cega, distante de seus filhos, eu esqueci de falar sobre isso, tem uma filha dela que mora até na América, e essa mulher morava ali na França, não sei dizer muito bem o nome da cidade, mas imagina aí, por volta de 1865, a dificuldade de comunicar-se com seus filhos. Então era uma mulher basicamente ali, distante da sua família, distante dos seus filhos, cega, com N complicações. E tinha mais uma certeza que ela carregava, a consciência de que, após a sua desencarnação, poderia estar mais próxima de seus filhos do que esteve durante a vida corpórea. Essa talvez seja a consciência mais difícil de se pedir para uma mãezinha, para um pai, ou para um filho, ou para alguém que a gente ama muito, ainda que não seja nosso familiar assim, nesse sentido. É ter a consciência de que podemos estar mais próximos, porque sem o corpo não existem distâncias. A distância é um problema que o corpo tem que lidar, mas para o espírito que entende onde pode ir, que é o caso dessa mulher, como nós vamos ver, ela tem certeza que aí era que ela ia ficar perto dos filhos, aí era que ela ia poder aconselhá-los através da intuição, aí era que ela ia poder ajudá-los, aí era que ela ia poder se fazer presente. Então, isso tudo não é ela falando sobre ela, tá? Isso é Kardec dando um resumo de quem era essa amiga dele. Porque a senhora foi amiga de Kardec, da esposa de Kardec. E aí, ela desencarna em todo esse contexto que eu acabei de contar para vocês, de consciência tranquila, de lembrarmos aí de tantos exemplos que eu já falei que podem nos motivar a agir. Só de Kardec falando dela. Agora vamos escutar um pouquinho dela mesma falando
um fato difícil de acontecer por sabermos a perturbação que ficamos após esse momento, né, que o nosso corpo se desliga, se desvincula da carne. Às vezes, espíritos passam dias, meses, anos nessa condição de ainda estarem ali nesse processo de perturbação que a morte ou a desencarnação, a morte do corpo físico, nos causa. E ela chega 3 dias após a sua morte, dizendo para Kardec que não teve medo, que não passou por nada dessa perturbação, assim, nesse sentido de ai meu Deus, o meu corpo, eu não quero ir, me segura, que eu não quero morrer. Ela disse: meus amigos, agora estou feliz. Me diga se tem doutrina mais consoladora do que essa. Você acaba de receber um telefonema que a sua melhor amiga desencarnou. O que é que você faz com essa informação? Às vezes a gente desespera. E ela vai dizer aqui, a senhora esposa de Kardec, a Amélie: amiga, por que você está tão sentida com a minha morte? Eu estou falando da esposa de Kardec, sentida com a morte da amiga, tá? A gente não está falando da gente, não. Da esposa de Kardec. Amiga, você, logo você, que sabia as angústias que eu passava nessa encarnação, que sabia cada dor que eu enfrentava, me surpreende. Olha o ensinamento que ela já dá aqui à esposa de Kardec. Ela diz: logo você que sabe tudo que eu enfrentava, ao contrário, devia estar feliz ao ver que agora já não bebo mais na taça amarga das minhas dores terrenas. Agora estou feliz. Agora estou feliz, ela disse. Então, nesse contexto todo dela enquanto artista, né, que eu falei, miniaturista, imagina para ela enquanto artista ver tudo de uma forma muito mais esplêndida, né? Nós enquanto espíritos que a cegueira dela era apenas no corpo, fazendo aqui esse parênteses, né? A partir do momento em que ela retorna à espiritualidade, ela retoma aí a visão como espírito, que não está afeita a um órgão físico, como é o nosso caso, e ela retoma, ela vê horizontes de grandes artistas, ela vê tudo numa precisão muito maior, com muito mais detalhes. E diz, né, que essa intuição para as artes já é antiga, já é de outras encarnações. Mas aí, voltando ao que ela estava dizendo à irmã, perdão, à esposa de Kardec, ela diz: amiga, calma, tenha certeza que irás me ver de novo. Eu só vim primeiro porque minha tarefa, ó, acabou. Mas a sua e a dele de Kardec ainda continuam, por isso que vocês estão aí. Mas se ela fosse nordestina, ela ia dizer assim: não se agache não. Calma. O que eu estou fazendo aqui é porque a minha missão já acabou. A sua continua. E continue fazendo o que você tem que fazer. Que depois você vai vir junto, ficar junto de mim. Para depois você também recomeçar. Ou seja, para depois encarnar novamente. Mas ela estava se referindo aqui à esposa de Kardec, não a ela, tá? Porque a gente vai ver que essa mulher, pelo menos até aqui o relato, ela não tinha planos de reencarnar na Terra, pela condição que ela já alcançou. E aí, peço aqui a vocês agora atenção, porque ela diz para mim, eu fiz questão de selecionar algumas frases fortes que ela fala para a gente refletir também. E ela diz para a esposa de Kardec, nesse contexto todo, de que ela concluiu a missão dela, mas a esposa de Kardec ainda estava na missão que precisava ainda ser concluída, e ela diz: amiga, a inatividade não faz parte da natureza. Cada um tem as suas tendências e a elas obedece. Dentro dessas duas frases, tem tanto ensinamento para a gente refletir. Quando ela diz que a inatividade não faz parte da natureza, só me lembra aquela frase de Jesus, lá no Evangelho de João, que ele diz: até hoje meu Pai trabalha e eu também. Não existe espaço para ociosidade na natureza. A natureza trabalha o tempo inteiro. Observemos quantas vezes o sol não raiou porque ele estava com preguiça. Nenhuma. Observemos quantas vezes a
as árvores que nos ajudam a respirar melhor. Não, hoje eu não vou fazer a fotossíntese, porque hoje eu estou com problemas. Ou aqui na natureza, alguns animais da natureza não fazem a sua parte. A natureza, a inatividade não está na natureza, não faz parte. Para lembrar para a gente que ser útil é o nosso chamado ao tempo inteiro. Estou dizendo que a gente não tem que descansar, gente. A gente não tem que ter os nossos momentos de refazer as nossas forças, a nossa energia, o corpo físico. Temos sim. Eu só estou dizendo para que a gente equilibre tudo com a possibilidade que já temos de ser úteis, de sermos úteis. E depois ela diz, cada um tem as suas tendências e a elas obedece. Volta lá naquela questão que nos lembra quem é o verdadeiro espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e esforços que empreendem em dominar suas más tendências ou más inclinações. Estamos aqui diminuindo más tendências, mas ainda obedecemos às nossas tendências. Ela está dando aqui uma lição sobre livre-arbítrio. Quais são suas tendências? Há uma agressão. Como reagimos? Isso é uma tendência. Qual é o nosso hábito perante a vida alheia? Falar mal ou falar bem? Qual é o nosso hábito perante alguém que é ingrato com a gente? A gente dá tanto e não vê nada de volta. E ela ainda digo mais, pensando nas nossas tendências, e ela até convida, né, uma lei suprema que comprova o poder do livre-arbítrio, essa questão das nossas tendências e tudo mais. É para que a gente pense a que tendências estamos obedecendo na maior parte do nosso tempo. Tendências nossas inferiores. Ou todo dia a gente está buscando, não, deixa eu cuidar desse negócio aqui. Deixa eu cuidar da minha raiva, da minha explosão. Dessa imperfeição aí que cada um de nós sabemos que carregamos. Como eu vou fazer para que eu mude isso e eu passe a obedecer à tendência que eu quero, que é a tendência do bem, a tendência do amor, da caridade, da reforma íntima. Essas são as tendências que a gente está buscando enquanto espíritas. Então ela diz, grava essa frase para a nossa semana. Cada um tem as suas tendências e a elas obedece. E agora eu faço um convite, meus irmãos. Devemos obedecer a Jesus, ao amor. E toda vez que alguém quiser nos convidar a obedecer diferente àquelas tendências que nos prendem ainda a nossas más inclinações ou imperfeições, vamos lembrar e dizer, eu não quero mais isso. Agora eu quero fazer diferente. Agora eu quero seguir os ensinamentos do perdão e caridade. E a senhora Fulano diz aqui, perdão e caridade, segue isso e tudo terminará bem, referindo-se à esposa de Kardec. Perdão e caridade, por que não implementar em nossa vida? Aí ela acaba o diálogo com Kardec nessa comunicação, com a esposa de Kardec nessa comunicação e vai para Kardec. Dizer, ei, bicho, se fosse agora os jovens falando, né? Se fosse a senhora Fulano, ei, homem, te cuida. A esse cenário, Kardec estava com problemas de saúde. E ela diz, cuida do teu corpo para que você não retorne à espiritualidade antes do tempo previsto da conclusão do seu objetivo. É aquela história, né? Ela quase fez aquilo. Falei e sai correndo, né? Porque ela só falou isso e encerrou a publicação. Ela olha para Kardec e diz, cuide da sua saúde. Estamos cuidando da nossa saúde também, do nosso corpo físico, para conseguir concluir o que nos compete. Porque também temos que refletir sobre isso. Às vezes, na seara da Casa Espírita, a gente fala tanto da nossa saúde moral, mental, espiritual e a nossa saúde física. Adiantava Kardec sem saúde física e não terminar a codificação que ele precisava concluir. Então, ela deixou esse alerta e se retirou. E 2 dias após, ela veio dar a sua segunda comunicação. E antes dela começar, aí Kardec, ela já fez a primeira, ela já fez ali aqueles conceitos,
Kardec, obviamente, não perdoa e faz as suas boas perguntas, né? Ele lembra, no início dessa segunda comunicação, a gente, aquela parte do livro dos médiuns em que se fala sobre a identidade dos espíritos. Ele começa a dizer à senhora Fulon como foi que ele identificou que ela era ela naquela mensagem. E ele disse, primeiro, porque ela falou de coisas que o médium desconhecia. E segundo, porque aquela linguagem amorosa, aquela linguagem só ela tinha. Se a gente for lá para o livro dos médiuns e identidade dos espíritos, a primeira coisa que a gente vê para identificar o espírito é a linguagem que ele utiliza. Para a gente identificar, eu vou saber, se a gente estiver falando no WhatsApp com alguém, quando a pessoa fala diferente do que ela geralmente fala, a gente já acha estranho. A gente sabe como as pessoas se comunicam. E a senhora falou, teve amizade com o Kardec, com sua esposa, com a família. Então, rapidamente ele identificou, primeiro, porque o médium disse coisas que ele ignorava, e segundo, pela linguagem amorosa, afetuosa, característica dela. Só que Kardec, com Kardec, disse, agora a senhora me deixou de uma coisa. Eu percebi na sua fala uma segurança, um equilíbrio, uma firmeza, que você não tinha quando estava encarnada. Inclusive, Kardec chegou a alertá-la sobre isso. Eu imagino que talvez ela ali ansiosa com essas questões financeiras, da cegueira, da distância dos filhos, e aí como vai ser? E Kardec disse que muitas vezes chegou a adverti-la. E ela responde, é verdade, meu amigo, mas desde que me vi gravemente enferma, recuperei o equilíbrio espiritual. Olha que lição. Desde que me vi enferma, recuperei o equilíbrio espiritual. Nós, quando estamos enfermos, como fica o nosso equilíbrio espiritual? Quando as notícias difíceis de doenças que sabemos bem que existem hoje em dia batem à nossa porta, às vezes jovens, os mais jovens, com problemas dos mais sérios, como nos comportamos com isso? Como lidamos com isso? E o exemplo dessa mulher foi: recuperei meu equilíbrio no meu momento de maior dor. Olha que lição. E depois ela disse que pensou consigo mesma: Fulon, você é espírita. Olha que bronca. Esquece a terra e prepare-se, agora eu vou ler para ficar exatamente como ela disse, para a transformação do seu ser e anteveja pelo pensamento o caminho luminoso que a sua alma deve seguir a deixar o corpo e que a conduzirá feliz e livre às esferas celestes, onde você deverá viver no futuro. Então ela primeiro vai para aquela história da autorresponsabilidade, lembra? Consciência, opa, você é espírita. E você, através do seu pensamento, anteveja o caminho que te espera. Temos esse ato de antever esse caminho que todos nós, através do Espiritismo, sabemos que nos espera, que é a vida que não cessa. Então ela fala, tive um problema físico, uma enfermidade, que me ajudou a me recuperar e a me transformar, a ser conduzida feliz e livre para onde eu imaginava, para onde o meu pensamento podia supor. E aí ela diz, essa intuição, que a gente carrega isso, gente, intuição, não pode dizer que a gente já viu como é que é nosso futuro, a gente tem uma intuição sobre ele. E essa intuição me deu coragem, calma e firmeza. E Kardec diz, então como é que foi sua passagem? Você disse que não teve perturbação, nada. Ela relata um pouco que se sentiu como desmaiada, mas ao recobrar a consciência, que foi rápido, vocês viram o exemplo que ela falou 3 dias depois que ela desencarnou, ela se viu rodeada por amigos que ela não conhecia, que a cuidavam e que a destinaram, a conduziram para uma estrela brilhante, distante da Terra, e disseram, é para lá que você vai conosco, você não mais pertence à Terra. E aí ela entendeu que estava a caminho de um mundo feliz. Não de um mundo mais de provas e expiações, nem ainda de regeneração, mas um mundo feliz. Onde ela entendeu que ali ela iria repousar naquelas fadigas e dificuldades da vida terrena, que não significa preguiça do espírito, estou falando disso, estou falando
falando de repousar das dores do corpo, da cegueira, das dificuldades do corpo. Para assim tranquilizar-se nisso, mas não repousar em preguiça de espírito. E ela diz, porque a atividade é uma alegria para o espírito. O espírito que entende o que tem que fazer, gente, quanto mais ele sente, mais feliz ele fica. Quanto mais sorriso a gente coloca no rosto das pessoas, quanto mais a gente se consola, mais a gente se abraça, mais a gente se transforma, mais feliz a gente fica. Cada vez que a gente consegue olhar para alguém e ver no fundo dos olhos dessa pessoa que algo que você disse fez sentido e pode transformar a vida dela, é aí que a gente entendeu o que a gente está fazendo aqui. É aí que a gente, enquanto pais, cumpre a nossa função. É aí que a gente, enquanto amigos, cumpre a nossa função. E enquanto espíritos espíritas, cumprimos a nossa função de nos ajudar mutuamente, de estarmos juntos. E fica claro que se esse espírito volta à Terra, porque ela diz aqui que deixou entes queridos que ela precisa dar suporte, vai ser apenas como espírito, e não mais como encarnada, não mais com a necessidade de provas. E aí Kardec ainda diz assim, mas, amiga, essa sua condição, o fato de só ser mais elevada do que nós, não vai enfraquecer as suas relações com quem ficou? Aí ela diz, não, meu amigo, o amor aproxima as almas, não é a distância física. A caridade e o amor são dois motores de poderosa atração. E ela fecha dizendo, a distância só existe para os corpos materiais, nunca para os espíritos, nunca. A palavra é forte. Às vezes ela diz, e aí ela acaba falando algo que é forte para a nossa reflexão também. Ela diz que às vezes os espíritos que estão encarnados e desencarnam, sem saber da sua condição de espíritos eternos, que a vida continua, passam muito tempo rodando nas esferas terrestres, sem compreensão, distantes e tão perto. Poderiam estar tão perto, mas por falta de conhecimento não conseguem estar. Nós hoje podemos conhecer. E se você tiver uma resposta tão consoladora quanto essa, eu queria que você me chamasse no final e me dissesse qual é essa outra resposta. Para que a gente possa compartilhar e aprender juntos. Porque essa mulher diz assim, é o amor que nos aproxima, é o amor que mantém o vínculo após a desencarnação, não é o corpo. É o amor que supera distâncias, é o amor que não cessa. É o amor que vai muito além de sentir, de sentido. É o amor além de tudo isso. E para fechar na última comunicação dela, porque ela vai dizer, pensem bem em como aplicar o tempo, e aqui o tempo voa, veja a hora como já passa. Nessa última comunicação dela, para a gente fechar, ela se destina não mais a Kardec, não mais aos amigos, mas aos filhos dela. E confesso a vocês que para mim é a mais emocionante. Porque ela diz, meus filhos, aceitem com resignação a vontade do Altíssimo. Vamos resignar os nossos corações e aceitar coisas que a gente não tem como mudar. Nem tudo está em nossas mãos. E às vezes a gente quer controlar tudo. E, ao contrário disso, ela diz, encontrem em tudo o que Deus permitiu que vocês recebessem a força para suportar as provas da vida. É encontrar na natureza, no amor, na possibilidade de sentir. Gente, a possibilidade de sentir é o que nos diferencia nesse mundo. Não é só pensar, é a gente sentir. Sentir é libertador. Saber sobre o amor não é sentir o amor. Saber sobre Jesus não é suficiente, é preciso senti-lo em nós. Sentir o seu influxo. Então ela diz, encontre em tudo força. Onde você encontra força? Aonde você se restabelece? Onde você coloca o clube da tomada? E às vezes a gente é convidado a escutar depoimentos de dizer, eu não sei, eu procuro fugas, força, no álcool, nas drogas, nos vícios, quando a força não é
esqueçam a oração, meus filhos. Mantenham-a sempre, porque ela reforça a bondade de Deus. E ela ainda diz: pensem como aplicar bem o tempo que Deus lhe concede na terra. Eu não vou nem me estender sobre isso. Como usamos o nosso tempo para sermos espíritas melhores. E ela diz: os nossos vínculos não se rompem com a morte, porque não é o corpo que nos une, mas os nossos espíritos. Estamos unidos às pessoas pelos corpos que elas têm, somente por isso, ou pelo espírito que tem ali dentro. Ali dentro eu falo de uma forma figurada, né? Mas ali, que carrega esse corpo, que carrega essa matéria. E ela diz ainda mais: cultivem essa crença sublime que é o Espiritismo, pois ela nos ajuda a fortalecer a nossa fé e a compreender o amor de Deus por nós. Então, ela fecha dizendo: creiam, eu oro sempre por vocês, meus filhos. Imagina se a gente pudesse receber, eu fico pensando, talvez aqui todos nós, talvez não aqueles mais novinhos ali atrás, mas já passamos por esse momento de desencarnação, de saúde, de dificuldades na nossa vida, na nossa família. Que bom que a gente pudesse ter esse consolo em específico, mas que bom também é que a gente possa confiar que existe tudo isso. Não é só aquela fé cega de dizer: a fé, como ela disse aqui, inabalável na vida de cura e a paz da consciência tranquila, que traz no meu coração e no seu a felicidade que a gente realmente precisa. Tudo o resto pode ser felicidade, pode ser alegria, pode ser legal, aquele casamento, o fim da faculdade, aquela conquista profissional. Só que a gente sabe que isso passa. E o que é que fica de verdade? Se não saber que somos imortais e saber que a nossa consciência está em paz, porque fizemos tudo o que podíamos fazer para o nosso bem e para o bem do próximo. Kardec finaliza dizendo que essa mulher nos dá ainda 2 exemplos. Primeiro, que ela não precisa mais encarnar na Terra, desde que ela conseguiu nessa encarnação elevar-se a esse patamar. E segundo, que depois da morte estamos menos separados dos entes queridos do que durante a vida. Às vezes a distância física nos atrapalha, mas em espírito essa distância se diminui, às vezes até se desfaz. Então, meus irmãos, encerrando hoje essa nossa reflexão do exemplo dessa mulher, da senhora Fulana, que nos mostra a conduta, que nos mostra que é possível que a gente possa sair daqui hoje, dessa casa bendita, com o coração motivado a fazer diferente, com esse estímulo de fazer diferente, de ter fé, de amar, de orar. Vou voltar lá naquela caixinha do ressentimento que a gente não falou, de jogar fora. A espiritualidade amiga, São Anjo da Guarda, está contando com isso, para a gente realmente encontrar essa felicidade. Joga fora isso que não nos traz o bem, não nos traz nem nos faz feliz, mas traz em ti a fé e o amor que Deus, todo instante, está nos convidando a sentir. Coloca a prece como aquele bálsamo que arrefece essas paixões. Coloca a leitura do Evangelho no nosso dia a dia, para que a gente siga esse exemplo sem queixas e reclamações como essa mulher. A ter fé, para que a gente confie e se resigne, como Jesus nos convidou, como Jesus nos ensinou, e como Ele, que sempre nos ama e nunca nos abandona, sempre nos convida à nossa transformação moral. Espiritismo é isso, é a gente aprender que precisamos nos transformar moralmente, constantemente, para estar mais próximos, cada vez mais, desse mestre que sempre está perto de nós. Então, meus irmãos, para que eu não me alongue, acho que vocês viram que eu gosto bastante de falar. Eu agradeço a paciência de vocês, a resignação de nos ouvir. Sei que às vezes as palavras são um pouco duras para as nossas dores, mas que a gente peça a Jesus. Lembra o que é que a gente pede em nossas preces que a gente sempre obtém? Coragem, resignação, perseverança. Coragem, resignação e perseverança é aquilo que a gente sempre obtém com as nossas
preces. Que as nossas preces revelem A felicidade que a gente quer buscar para que a gente encontre esse mestre todos os dias dessa nossa marcha, dessa nossa encarnação. Gratidão, meus irmãos.